Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Nós temos visto desde ontem o diálogo de Jesus e Nicodemos, presente no Evangelho de João, capítulo 3. Se vocês se recordarem da palavra ontem proclamada, Nicodemos foi de noite ao encontro de Jesus. O Evangelho de João é um evangelho que exige de nós uma sensibilidade espiritual. Ele não foi escrito para quem precisava ser evangelizado e conhecer Jesus Cristo. Ele foi escrito para quem já estava na comunidade cristã e precisava amadurecer o seu processo de adesão, de seguimento a Jesus. Uma coisa é anunciar a palavra de Cristo para quem ainda não foi batizado, para quem ainda não foi convertido. Outra coisa é anunciar a palavra para quem está na igreja. E por incrível que pareça, às vezes é mais fácil falar de Jesus para quem está fora do que quem está dentro. Pois quem está dentro às vezes pode ter a falsa segurança e a falsa sensação de saber tudo, de pensar que não precisa crescer na fé, no conhecimento da palavra de Jesus Cristo, e eleger a rotina espiritual como uma forma de ser e de viver o Evangelho de Cristo. O Evangelho do Senhor sempre deve incomodar-nos, ou seja, tirar-nos do nosso comodismo, da nossa autossatisfação, do absoluto que pensamos já ter alcançado pelo simples fato de estar fisicamente na igreja. O estar fisicamente na igreja é o primeiro passo. Sair da casa, vir participar da Santa Missa, servir a comunidade, é o primeiro passo. Não é o último e nem será suficiente para nós acolhermos tudo aquilo que é o mistério do Senhor. Nicodemos então vai de noite, e João está falando isso para uma comunidade que entende a relação entre luz e trevas. Jesus no Evangelho de João vai falar: eu sou a luz do mundo. Isso ele falou inclusive antes de curar o cego de nascença. Por que Jesus é a luz do mundo? Como que ele nos ilumina? Aqui nós precisamos então retomar aquilo que a própria palavra de Deus nos diz. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Qual foi a primeira realidade que Deus criou poeticamente, segundo o livro do Gênesis? E Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. Em Isaías capítulo 9, versículo 1, se diz que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. O Salmo 27 diz: o Senhor é minha luz e minha salvação, de quem eu terei medo? Então a luz no Antigo Testamento é sinônimo da ação salvífica de Deus na história. Ou seja, Deus que vem ao encontro do ser humano para libertá-lo do poder das trevas e da escuridão de uma vida sem sentido. Se Nicodemos então vai ao encontro de Cristo à noite, significa que mesmo ele sabendo todas as escrituras veterotestamentárias, ou seja, as escrituras do Primeiro Testamento, ainda ele não descobriu definitivamente a luz para a sua vida. Olhe para esse Círio Pascal, não é à toa que ele está aqui, ao redor da mesa da palavra. O Círio Pascal ele foi abençoado no Sábado Santo, quando nós também acendemos as nossas velas no Círio Pascal, e foi cantado para nós o pregão pascal, dizendo que essa luz que brilhou no meio das trevas, foi Jesus Cristo com a sua ressurreição. No dia do nosso batismo, seja tendo sido batizados como crianças ou como adultos, tem uma parte do rito do batismo em que nós recebemos a vela. E essa vela é acesa onde? Na vela do altar? De modo algum. A liturgia não diz isso. Onde ela é acesa? No Círio Pascal. Porque é na presença do Senhor ressuscitado que uma pessoa ela é iluminada pela presença de Cristo, que ela é salva pelo mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Os primeiros cristãos até o século IV chamavam o batismo de iluminação. Todo batizado deveria ser uma pessoa iluminada. Não é interessante que Jesus disse em Mateus capítulo 5, 13 a 16 para os discípulos: vós sois o sal da terra.
E depois ele afirmou: vós sois a luz do mundo. E uma luz, ela existe não para ficar escondida, mas para ser colocada no alto e iluminar a todos. E diz Jesus no versículo 16: assim que os homens vendo as vossas boas obras, louvem o vosso Pai que está no céu. Isso significa, amados irmãos, que a experiência cristã do nosso batismo, do encontro pessoal com Cristo, como eu dizia ontem, não pode ser uma experiência sociológica. Eu não posso querer o batismo simplesmente para ganhar um presentinho, para ter um padrinho. Eu tenho que querer o batismo e viver esse sacramento para ser uma pessoa que, seguindo Jesus, leva essa luz aos outros. Ninguém pode dar ao outro aquilo que não tem. Se nós não tivermos a luz de Cristo, essa salvação na nossa vida, nós seremos como um sino ruidoso, diz o apóstolo Paulo. Falaremos de Deus, falaremos, mas não comunicaremos a graça do Senhor. A própria palavra Deus, que vem do latim, vem de uma origem que significa luz. Então Deus é a luz do ser humano. Mas imaginemos quantas pessoas são como Nicodemos, não? Hoje, às vezes estão fisicamente na presença de Jesus, receberam uma catequese rudimentar quando eram crianças, mas não evoluíram na fé. O apóstolo Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, por exemplo, que a fé do batizado, a fé do cristão, ela tem que ser completada. Eu posso ter 70 anos de idade, posso ter 40, 30, 20, não significa que eu ainda não tenha algo a aprender. Então seria natural que, assim como uma pessoa, ela amadurece biologicamente, ela cresce pela experiência da vida, que também nós, ao estarmos na igreja, poderíamos amadurecer na nossa fé. Nós podemos crescer na fé. Nós não podemos ter uma fé de criancinhas, porque fé de criancinha é o leitinho, é dar de mamar, é dar de chupeta, não é? E tem marmanjo na igreja, tem católico que já tem até cabelo branco ou não, barba, que quer que os padres ficam dando de mamar. Não tem maturidade, não entendeu ainda o processo do seguimento a Jesus. A nossa experiência é para fazer de nós cristãos pessoas adultas e não pessoas infantis. Nesse processo da iluminação espiritual, em que nós recebemos o fogo do Espírito Santo, Jesus vai falar: vós deveis nascer do alto, o vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído. Esse vento nos recorda o Espírito que pairava sobre as águas, em Gênesis capítulo 1, de 1 a 2. A palavra Espírito vem do hebraico ruá, que no grego é pneuma, que depois deu no latim Espírito, significa sopro, significa vento. O vento é assim, vem de todos os lados. Assim também é a força do Espírito Santo de Deus na igreja. Essa força, ela é arrebatadora. E o Espírito Santo tem duas formas de se manifestar: como vento arrebatador, que nos derruba dos nossos pecados, que nos coloca no caminho da salvação, ou como no caso do profeta Elias, com uma brisa suave, como aquele vento calmo, que consola o nosso coração. Jesus falou assim: assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Quem foi batizado, quem foi mergulhado na fonte do amor de Cristo, que é o Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho, tem consciência que a sua vida em igreja, a sua vida em comunidade, é dom, não é mérito. Nós, diante de Deus, só podemos ter méritos, não por nossas próprias forças, mas porque o Espírito Santo age na nossa vida. Nicodemos fala assim: mas como isso pode acontecer? Jesus ontem no Evangelho falou assim: quem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. Não poderá. Quando nós olhamos para o coração misericordioso de Jesus, veremos que sai essa água, que é a água do batismo, é a água do Espírito que nos santifica. Então, nesse sentido, veja, se nós vivermos o nosso batismo, a nossa pertença a Deus, jamais estaremos nas trevas do mundo. Nós produziremos e semearemos céu ao nosso redor. O que é o batismo então? O que é o seguimento de Jesus? É chegar diante de Jesus e contemplar a sua entrega na cruz.
Nós celebramos isso na Sexta-feira Santa. Assim como Maria, mãe do Senhor, Maria Madalena, as mulheres e o discípulo amado, nós os colocamos aos pés da cruz de Jesus. Quando nós católicos usamos o crucifixo no nosso peito, não é porque nós cultuamos um Deus morto, longe disso como nos acusam. É para nós nos lembrarmos do tamanho do amor de Jesus por nós. É para nós jamais nos esquecermos que se nós somos iluminados, se nós somos sal da terra, luz do mundo, se nós somos membros do corpo de Cristo Jesus, é porque Ele, antes que nós o amássemos, Ele nos amou até as últimas consequências. Vocês vão se lembrar da Sexta-feira Santa, que diz o evangelista João, que quando Jesus morreu, Ele expirou, Ele soprou. Já no mistério da cruz nós vemos a presença do Espírito Santo. Mas não somente na cruz, na Sexta-feira Santa, mas também no domingo de Páscoa, como nós vemos em João capítulo 20, quando Jesus se colocando no meio dos discípulos, disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Diante da cruz, e dessa experiência que nós somos amados por Cristo, que nós recebemos, portanto, o fogo do Espírito Santo, nós temos acesso à vida eterna. Olha que diz Jesus: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto. Por que Moisés levantou a serpente no deserto? Está onde isso na Bíblia? Você saberia dizer para o padre? Olha como que nós temos que ler o Antigo Testamento. Está no livro de Números. Por que Moisés teve que fazer a serpente de bronze? Porque o povo murmurou contra Deus. O povo não teve fé na travessia do deserto. Fez a serpente de bronze para que, olhando para a serpente, o povo fosse curado. O que Jesus está querendo dizer? Que na sua cruz, no seu amor redentor, a humanidade será curada. Então, quando nós nos aproximamos da cruz de Jesus com fé, quando nós tomamos consciência do quanto nós somos amados pelo Senhor, nós somos verdadeiramente curados. Mas essa cura espiritual, que é nos dada pelo dom do Espírito derramado por Cristo sobre a sua igreja, sobre o seu corpo, não é mágica. Hoje alguns pregadores, infelizmente, vocês ligam os canais, não estou aqui para condenar ninguém, cada um segue o pregador que quiser, mas passa uma imagem fantasiosa para as pessoas, como se Deus nos fizesse de pessoas infantis. Deus não faz mágica, Deus nos converte, nos faz adultos. Então quando eu venho à Eucaristia, não vai ser assim, num piscar de olhos ou no estalar de dedos, que o Senhor vai me curar e transformar minha vida. É na medida em que eu, me abrindo à graça dele, ao Espírito Santo, eu vou me convertendo e Deus vai me curando. A conversão é processo diário. Conversão não é mudar de igreja, como muitos falam. Às vezes as pessoas mudam de igreja, elas ficam piores, ficam preconceituosas, ficam caluniadores. A conversão verdadeira é deixar Cristo na sua cruz nos abraçar e nos renovar, nos iluminar com o seu amor. Para nós encerrarmos, amados irmãos e irmãs, veja que a liturgia pascal é muito profunda na nossa vida de fé. Na primeira leitura, Lucas nos apresenta o modelo da comunidade cristã. Uma comunidade que foi iluminada por Cristo, é uma comunidade que ilumina os outros. Diz Lucas: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. As nossas paróquias são assim? A sua paróquia onde você participa tem essa consciência de ser unida, de ser um povo de batizados? E veja que diz Lucas: e os fiéis eram estimados por todos, havia entre eles partilha, havia solidariedade, havia a chamada comunhão dos santos. Nós falamos isso, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? É entender que ser luz do mundo não é só ser a experiência cristã entre a pessoa e Jesus, não. É experiência em comunidade. As pessoas precisam entrar nas portas de nossas igrejas e encontrarem comunidades fervorosas, comunidades cheias do Espírito Santo, comunidades fervorosas de pessoas que vivem o batismo. Pois se nós não vivermos o batismo, mesmo estando fisicamente com Cristo, estaremos nas trevas. E se estamos nas trevas, não podemos iluminar aqueles que também estão na mesma situação. Então vamos pedir ao Senhor Jesus que neste tempo pascal, iluminados por a sua presença, simbolizada nesse círio, que nós também nos tornemos sal da terra e luz do mundo.
Nós vamos continuar a Santa Missa, porque sabemos que temos esse sal e essa luz aqui no altar, quando nós, contemplando o Filho do Homem que foi levantado, recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Cantemos. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.